Alguma vez já bateu aquela sensação de que o dinheiro na carteira vale um pouquinho menos a cada dia que passa? Pois é. E se eu te dissesse que um gênio, vencedor do Prêmio Nobel, imaginou um tipo de dinheiro perfeito, que simplesmente não perde valor? Vamos mergulhar nessa teoria que, olha, balança as estruturas de tudo que a gente pensa sobre economia. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? O dinheiro que a gente rala para guardar hoje parece que amanhã já não compra as mesmas coisas. Mas e se isso não fosse, sei lá, uma regra inevitável da vida? E se, na verdade, for uma falha de design no nosso sistema? Então, a mente por trás dessa provocação é John F. Nash Jr. Sim, aquele mesmo do filme Uma Mente Brilhante, o gênio da teoria dos jogos. E o legal é que ele não era um economista tradicional, sabe? Ele olhava o mundo como um grande jogo de estratégias de cooperação. E foi com essa visão, com essa lente diferente, que ele analisou o dinheiro. E chegou numa conclusão, no mínimo, surpreendente. Para a gente entender essa ideia a fundo, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver qual é o problema do dinheiro que a gente usa hoje. Depois, as duas grandes teorias que brigam para definir o que ele é. Aí, vamos entender o verdadeiro propósito do dinheiro. E só então, vamos conhecer a solução do Nash, o dinheiro ideal, como chegar lá e qual o papel da competição nisso tudo. Bora começar! Ok, vamos direto ao ponto. A primeira parte da nossa análise é sobre o problema central. Para Nash, o sistema de dinheiro que a gente tem hoje carrega uma falha gravíssima, que, por incrível que pareça, pode ser explicada por uma lei da economia que é super antiga. É a famosa lei de Gresham, o dinheiro ruim expulsa o bom. Pensa assim, se uma pessoa tem uma moeda de ouro e uma nota de papel, qual ela guarda no cofre e qual ela usa para comprar pão? Ela guarda o ouro, claro, e passa o papel para frente. A grande sacada do Nash é que, de forma bem sutil, nós fomos todos condicionados a usar só o dinheiro ruim, esse que perde valor, como se não existisse outra opção. E qual é o efeito disso na vida real? Simples. Qualquer plano de longo prazo vira uma aposta. Um financiamento de casa, um empréstimo para a faculdade, até a poupança para a aposentadoria. Tudo vira um jogo de azar. Pensa bem, quem, em sã consciência, emprestaria dinheiro por 30 anos se a inflação é maluca e imprevisível? É arriscado demais. Certo. Mas se o sistema é tão falho assim, por que a gente continua nele? Bom, segundo Nash, a resposta está numa briga de ideias, num conflito quase filosófico entre duas maneiras de enxergar o que o dinheiro deveria ser. De um lado, a gente tem a visão keynesiana, que é a que domina hoje em dia. Nela, o dinheiro é tipo uma ferramenta na mão do governo para ele poder acelerar ou frear a economia, mesmo que isso crie um pouquinho de inflação. Do outro lado, tem a visão clássica, a visão do Nash. O dinheiro deveria ser como uma régua, um padrão fixo, confiável, igual a 1 metro ou 1 quilo, que não estica nem encolhe. E essa frase famosa do Keynes resume tudo, né? A longo prazo, todos estaremos mortos. Ou seja, o foco é apagar o incêndio de hoje. Só que para o Nash, essa mentalidade de curto prazo ignora uma coisa fundamental, a confiança, a reputação da moeda, que é algo construído com muito custo ao longo de décadas, de gerações. A analogia que o Nash usa aqui é simplesmente genial. Ele diz que a economia moderna é como tentar fazer geometria, mas faltando um dos princípios básicos, um axioma perdido. É como construir um prédio sem um dos pilares de sustentação. Uma hora ele vai ficar torto. E para ele, esse pilar que falta é uma ideia muito simples. O dinheiro precisa ter um valor estável. Ponto. Isso leva a gente para a próxima questão, então. Se o dinheiro não é só uma ferramenta política, qual a verdadeira função dele? Para o Nash, como um bom teórico dos jogos, a resposta está na cooperação. Imagina qualquer negociação sem dinheiro. É uma troca direta, um escambo. Super complicado, super ineficiente. O dinheiro, nesse cenário, entra como um lubrificante. Ele faz o valor fluir de uma mão para outra com facilidade. E com isso ele transforma um jogo onde um tem que perder para o outro ganhar num jogo cooperativo, onde todo mundo pode sair ganhando alguma coisa. A pergunta de $1 milhão é, para essa lubrificação funcionar direitinho, não só hoje, mas em contratos de 10, 20, 30 anos, qual é a característica mais importante, mais essencial que o dinheiro precisa ter? E essa analogia ilustra perfeitamente a visão dele. Para o Nash, o dinheiro não é diferente da energia elétrica que chega na nossa casa, ou da água que sai da torneira. É um serviço público essencial, uma utilidade pública. E assim como a gente exige água potável e luz que não pisca, a gente deveria exigir um dinheiro de altíssima qualidade. Muito bem, já entendemos o problema, a filosofia,
Agora vamos para a parte 4, para conhecer a solução que o Nash desenhou para tudo isso. A solução dele tem nome: dinheiro ideal. A ideia é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Em vez de uma moeda que sobe e desce conforme as decisões de um banco central, a gente teria uma moeda ligada a algo do mundo real, a algo estável, como a média do preço de uma cesta de produtos básicos, de commodities, do mundo todo. E como isso funcionaria na prática? O coração do sistema seria um índice de preços de consumo industrial, um tal de IPCI. Ele não seria ligado só ao ouro, mas a uma cesta bem variada de commodities. E para não ter aqueles solavancos de preço, o cálculo usaria médias móveis, para qualquer ajuste ser suave. O objetivo, vale repetir, não é criar um ativo para especular, e sim uma unidade de medida confiável, uma régua. Certo, eu sei. Uma moeda ligada a commodities soa como algo bem radical, né? Mas o interessante é que o Nash não estava propondo uma revolução da noite para o dia. Ele imaginava um caminho gradual, uma evolução. E o ponto de partida, por mais irônico que pareça, é algo que os bancos centrais já fazem hoje: as metas de inflação. O Nash olhava para isso com uma certa ironia e chamava de o confessionário. Por quê? Porque no momento em que um banco central diz nossa meta é X%, ele está, na prática, confessando: sim, nós podemos controlar a inflação. E aqui está a virada de chave. Se a inflação é algo controlável, então a qualidade desse controle pode ser medida, pode ser comparada e, mais importante de tudo, pode competir. A porta para um dinheiro de melhor qualidade não se abre na marra, mas sim pela escolha, pela competição. Isso nos joga direto na parte final e mais fascinante da teoria do Nash. A ideia de que a competição entre moedas pode forçar os governos a oferecerem um produto cada vez melhor, que se aproxima cada vez mais desse ideal de estabilidade. Ele chamou isso de dinheiro assintoticamente ideal. A verdade é que essa competição, ainda que de forma meio velada, já acontece. Dólar, euro, iene, todos eles disputam a confiança e o status de moeda de reserva no mundo. Não é à toa que empresas e grandes investidores buscam países com moedas historicamente mais fortes, como o franco suíço, por exemplo. Agora, imagina só se a qualidade das moedas fosse classificada abertamente, com notas tipo A, B ou C, do mesmo jeito que as agências de risco avaliam a dívida de um país. Os governos com moedas nota C que perdem valor o tempo todo sentiriam uma pressão enorme do mercado e da própria população para melhorar a qualidade desse serviço público que eles oferecem. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. A visão do Nash nos obriga a questionar essa nossa aceitação meio passiva da inflação. Se o dinheiro é uma tecnologia, uma ferramenta para a gente cooperar, um serviço público tão vital quanto a água que a gente bebe, por que nos contentamos com uma qualidade tão baixa? Por que não exigimos algo melhor?